E aí, pessoal, como é que tá? Vamos trocar uma ideia aqui? Vamos trocar uma ideia de uma coisa muito séria que está acontecendo. Eu acho que grande parte ainda não conseguiu compreender a gravidade do que acontece no Brasil hoje. Bom, estou aqui, cheguei no meu gabinete avançado aqui no Rio de Janeiro, aqui em Petrópolis, na verdade, e vou falar brevemente sobre as manifestações, né, sobre o financiamento dos globalistas para colocar esse grupo, esse grupinho, o tal de antifas, para polarizar, atacando os manifestantes pró-governo, pró-pátria, pró-Bolsonaro, pró-família, pró-GANS, né? Que tem o sentido de levantar o Brasil, e grande parte da grande mídia, né? Não vou generalizar também, tem chamado os manifestantes de verde e amarelo, com a camisa do presidente, de antidemocráticos, e o grupinho de preto que ataca a todos de democráticos. Né? O grupo pró-democracia são os tais dos antifas. Né? Hoje, na manifestação em Copacabana, tinham mais ou menos uns 20 desses antifas lá, com o punho cerrado, né, do comunismo, dizendo que iriam acabar com isso, fora fascistas, né? Fora Bozo, aquela esparrela de sempre, e como sempre tentando ameaçar. Evidentemente que eu estava ali, não podia deixar de fazer, aproveitei, como eles sempre me ameaçam, inclusive gritaram o meu nome do outro lado, o Daniel Silveira, o Daniel Silveira. Esse aqui vai para os antifas, qualquer antifa, qualquer antifascista, né, que vocês nem sabem o sentido de fascismo, vocês sabem quem eu sou, mas eu também sei quem são vocês. Eu também sei achar vocês na multidão. Eu durmo sempre com um olho no peixe e outro no gato. Eu cacei vagabundo grande parte da minha vida. E já marquei muito encontro. E eu não estou nem aí se eu tiver que me defender, pode ter certeza. Se vier para me bater, se eu não aguentar na porrada, vai na bala. Pode ter certeza. Eu não estou aqui para brincadeira. Né? Eu não me lancei a deputado federal abandonando a minha farda da polícia. Abandonando não, fui para a reserva. Mas abandonando o meu sonho de infância, que era pegar bandido a vida inteira, para poder ir fazer amiguinho lá no Congresso, não, para apertar a mão e fazer jantar escala. Não estou aqui para isso. Eu estou cagando e andando, se eu vou ser reeleito ou não. Contudo, enquanto eu estou aqui no mandato popular, eu vou lutar pelo que eu sempre defendi, que é o ideal de pátria. E eu não estou aqui pedindo voto e apoio, não. Eu estou aqui tentando acordar a maioria dos brasileiros e patriotas para que saibam a crise que o Brasil vai enfrentar, e vai enfrentar. Eu vou enumerar algumas delas aqui. Primeiro, nós temos um ativismo no judiciário que já está exagerando toda a equalização dos três poderes. Né? Aquele sistema proposto lá, bem antes de todos nós aqui, que estamos assistindo por Montesquieu, a tripartição do Estado, tripartição dos poderes, o judiciário não está mais respeitando. Grande parte dele, também não vou generalizar. Mas temos aí o ministro Alexandre de Torquemada, né? O Alexandre de Moraes. O Torquemada é em alusão ao inquisidor Tomás de Torquemada, né? Que julgava da maneira dele e não importava, então matava quem ia contrário. Né? Ele era o homem que mandava. É a vaidade de um ser pequeno e frustrado, ela se dá assim, quando tem um pequeno poder, pensa que está acima de todo mundo. O que acontece aqui no Brasil hoje é o que aconteceu em várias nações gigantes. O Brasil é gigante, contudo, politicamente, o Brasil ainda é nanico. Né? A população do Brasil começou a despertar agora para o quesito política. E o que está acontecendo é que a maioria das bandeiras que ostentam o vermelho, eu não estou falando de vermelho comunista, não. Comunista eu quero que vai tomar no cu. Eu estou falando de vermelho, que derramaram sangue para conseguir fazer a sua nação, a sua pátria gigante. O Brasil não tem a bandeira vermelha, não. Mas eu não me importaria nem um pouco, se um pouco do vermelho do meu sangue fosse para a bandeira do Brasil, não me importaria. Tá? Se um dia a bandeira do Brasil for reeditada com uma manchinha vermelha porque parte da população derramou o sangue para salvar a pátria de vocês, vagabundos comunistas, eu faço questão de pegar lá e ficar na trincheira na frente. Eu não sou de papel, não. Eu não vou ficar lá atrás, no meu gabinete, esperando, não. Podem ter certeza que não. E eu sei que eu tenho vários brasileiros, junto com o presidente, que vão fazer o mesmo. Até porque quando um país está na derrocada moral política, os primeiros a ouvirem o chamado são os patriotas. E esses não se importam em derramar o sangue.
Hoje eu estava lá na manifestação, evidentemente, olhando parte por parte, indivíduo por indivíduo do outro lado que poderia representar um risco a mim. Estava prontinho para me defender. Evidentemente que eu ia me defender. Eu não vou para a manifestação ficar lá brincando só, não. Agradeço a cada um que vem me dar o carinho, que vem apertar minha mão e agradecer pelo meu trabalho, mas eu estou sempre preparado, sempre. E tem uma para cada um, sem problema. Tenho extra, tenho preparo físico também. Eu não estou aqui para fazer amiguinho lá, não. Podem ter certeza que eu não sou nem um pouco envaidecido em jantares caros, sabe? Em ir para um lugarzinho, para poder fazer reuniãozinha. Eu não estou aqui para isso. Sinceramente, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui por esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Ele levou uma facada e quase morreu. Quase morreu. Deus não quis que ele morresse para poder lutar pelo Brasil, para levar essas porradas que ele leva aí, enquanto a mídia continua gerando narrativas como se ele fosse o inimigo. Vocês comunistas não gostam do presidente Bolsonaro porque vocês sabem que se ele continuar por 2 mandatos, tudo que for de vocês vai acabar. O comunismo vai ser criminalizado aqui. Não tem sentido existir partido como o PT, PSOL e PCdoB e outros socialistas. Fala-se tanto em democracia e vocês querem defender bandeira de genocida, como Joseph Stalin, Lenin, Trotsky, que mataram milhões. Pode pegar Lenin, com sua ideologia vazia, Stalin com o Holodomor, que dizimou parte da Ucrânia, matou pela fome, deliberadamente, para defender a ideologia nefasta de vocês. Pega o Partido PSOL, que defende esses vagabundos desses antifas aí, pró-aborto, pró-sexualização de crianças, né? Antagonismo político o tempo todo. Vocês fomentam, nutrem e financiam esse tipo de ato. Vocês estão acabando com a nação brasileira e quando se levantam patriotas, vocês acham que podem tudo, que vão ficar ali fazendo seu barulhinho e ficar por isso mesmo? Não vai, não. Eu avisei em um vídeo anterior os antifas aí. Nessas multidões, borboletinhas, tem muita gente armada, patriota. E eles não estão armados ali para assaltar ninguém igual vocês fazem, não. Vocês são bandidos. Vocês são vagabundos. Vocês não prestam. Vocês margeiam a lei e agem ao arrepio dela. Eu não estou armado para poder assaltar ninguém. Claro que não. E nunca vou fazer. Essa arma aqui nunca vai assaltar um banco, nem as minhas outras nunca vão assaltar um banco. Nunca vão assassinar um pai de família. Mas eu não vou pensar nem um pouco em utilizar para me defender, defender a minha família ou defender um terceiro que estiver em perigo. Mas não vou mesmo, não vou pensar uma vez, até porque o Código Penal de 1940 não fui eu que escrevi aquela porra, não. Tá lá e me garante. A Constituição também me garante. É por isso que o presidente quer armar a sociedade. É por isso que o presidente quer que a sociedade brasileira esteja armada. Sabe por quê? Porque uma sociedade armada não tem essa resistência comunista vagabunda, não. Eles sabem o mato que eles tiram lenha. Como diz o professor Olavo de Carvalho, nem todo covarde é comunista, mas todo comunista é covarde. Todo. Sem exceção. Sem exceção. Então, quando você, comunistinha, sair de casa para poder entrar nessas multidões, vocês têm que saber o seguinte. Vão sabendo, já estou preso ou estou morto. Você precisa saber disso porque é assim que nós saímos para poder combater na polícia. Ou eu já estou preso ou já estou morto. Essa é a certeza que nós temos. Nós não temos a certeza de voltar para casa, mas temos a certeza da morte. E vocês também devem ter. Sabe por quê? Pode ser, e acidentes acontecem, incidentes também acontecem, que vocês entrem em uma multidão dessas aí e vão agredir algum policial que está lá paisando com a sua família armada, e é claro que ele não vai permitir isso. É claro que ele vai puxar a arma dele e vai dar na caixa do peito de cada um. E não adianta chorar e chamar de truculento não, porque foi legítima defesa, de si ou de outrem. A lei assim o prevê. Pode ser que aconteça. Então, na verdade, eu não deveria contribuir para a sua integridade física, porque eu tão pouco me importo com ela, que vocês venham a enfrentar uma situação dessa.
Pode ser que seja comigo, por exemplo, que vocês tanto odeiam, né? Vocês odeiam a minha figura. Mas pode ser que seja comigo. Então aqui de antemão eu já aviso. Eu vou me defender. Eu não vou ficar brincando, nem trocando soquinho, não. Se eu tiver com a minha família do meu lado, me manifestando e vier um comunistazinho pra cima de mim para me agredir, não tem nem conversa. Eu não vou perder o tempo de talvez, pode ser também, que eu seja desarmado e morra com a minha própria arma. Não vou perder, não vou permitir isso. E isso aqui eu deixo claro dentro do contexto que eu estou fazendo essa live para registrar. Eu não estou ameaçando ninguém, não. Eu estou gerando uma hipótese que pode acontecer, é plausível, é factível. Eu posso estar na rua e vocês quererem me cercar. E como eu vi o modus operandi de vocês agem com 5, 6 contra 1. E derrubam no chão e batem, até se puderem matar, vocês matam. Pela ideologia nefasta que vocês defendem. Se isso acontecer comigo, é claro que eu não vou deixar vocês me jogarem no chão. É evidente. Então eu estou deixando isso aqui como aviso. Imagine que é a minha contribuição para vocês. Que todas essas manifestações, tem muitas pessoas ali armadas e prontas para se defender. E vão se defender a todo e qualquer custo. Essa é a minha primeira contribuição para vocês, vagabundos antifas. Tá ok? Agora para os patriotas, reparem. O STF e alguns de seus ministros vêm há um certo tempo em um ativismo jurídico absurdo. A Suprema Corte está acima de todas as outras cortes. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre esse assunto. Eles vêm cada vez mais tentando tolir o direito do cidadão. É um ativismo absurdo. E cada vez que o STF tem um entendimento, naturalmente, um juiz de primeira instância e segunda instância, eles irão pelo entendimento do STF. Mesmo que haja jurisprudência diferente, o entendimento do STF vai estar acima e eles vão se pautar naquilo. Mesmo os ministros do STF, no ano 9, não sendo juízes de fato. São apenas apadrinhados, nomeados, né, por algum presidente comunista. Vide Alexandre de Torquemada, Alexandre de Moraes, que fez a ingerência direta desrespeitando a tripartição dos poderes, a autonomia dos três poderes, a independência, a harmonia. Ele desrespeitou e, por sentença, proibiu o presidente Jair Bolsonaro de nomear lá atrás o diretor da PF, sendo que isso é ação precípua do presidente da República. O presidente foi um cavalheiro. Ele poderia ignorar e falar, mandou Alexandre de Moraes jogar isso na privada dele depois que ele defecar. Porque eu sou o presidente da República, eu vou fazer. Ele poderia ter feito isso, mas não o fez. O presidente vem demonstrando reiteradas vezes que ele está obedecendo toda a normativa, ainda que criada por uma Suprema Corte, ainda que criada, não foi pela Casa Legislativa, não. Foi pelo Poder Judiciário, que não tem o dever nem o poder de legislar. Mas assim mesmo o faz e fica impune. Até porque ele se pauta em alguns processos que tem lá, alguns processos que tem lá, e alguns têm o rabo preso. Alguns, não são todos. Tá? Alguns têm o rabo preso. O que está acontecendo no Brasil é sem precedentes. É sem precedentes. O ministro Celso de Mello, ele alerta a própria corte, segundo notícia, de que existe a iminência de uma intervenção militar. Ora, se existe essa iminência e vocês têm esse medo, por que vocês desafiam os poderes? Essa é uma pergunta. Tá? Não estou apregoando aqui que seja, não. O artigo 142 da Constituição, ele não tem subjetividade, não. Tá? Eu vou... Só um segundo. Vou pegar aqui a Constituição para vocês. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Compreendam aqui comigo. Artigo 142. Aqui eu não estou apregoando intervenção militar, não. Só quero ler porque está sendo mal interpretado por parte da mídia. Alguns juristas comunistas estão indo à grande mídia para poder dizer que não, militares da outra época, não tem nada disso, não pode aplicar, não, aquela balela toda. Vamos lá. O Ives Gandra, que é um excelente
jurista, sensacional, um entendimento absurdo da questão, ele deixou muito clarificado. Sugiro que vocês acompanhem lá, doutor Ives Gandra. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, à lei e à ordem. Veja que nessa última parte aqui, a defesa da pátria e dos três poderes, eles absorvem um terceiro entendimento, né? Caso a garantia dos três poderes fosse exatamente essa de não intervenção, caso tivesse que utilizar, eles não utilizariam aqui qualquer destes da lei e da ordem. Por iniciativa de qualquer desses significa que qualquer um dos poderes pode solicitar uma intervenção militar em algum ponto, caso necessário, só que todos deverão ter a anuência do presidente da República. Por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal decide intervir, quero que as Forças Armadas intervenham, é o presidente que vai ter que sancionar se sim ou se não. A autoridade máxima do presidente da República. Eu vou reler essa frase aqui. Autoridade suprema do presidente da República. Até onde eu sei, você, Alexandre de Moraes, não é presidente da República, e nunca seria. Nem se você lançasse seu nome na urna 10 vezes, você nunca seria. Nem você, nenhum dos nomes que compõem a Suprema Corte. Você não tem a popularidade necessária para isso. Nem o apoio necessário para isso. O presidente da República, Jair Bolsonaro, retirando agora, toda a farsa da urna eletrônica, todo o roubo e adulteração das urnas eletrônicas, ele teve 57 milhões de votos, retirando essa adulteração. Eu chuto 80 milhões por baixo. Era muito claro e evidente. Essas eleições só não foram vencidas pelo PT na figura do Haddad, porque estava muito claro, estava muito evidente, estava muito concreto, robusto na sociedade, a cor verde e amarelo. Senão vocês teriam feito de novo o que vocês fizeram lá, para Dilma ser vitoriosa. Vocês fariam, tentaram fazer. Eu tenho os documentos, eu vou apresentar em momento oportuno. Vocês não pensem que a gente está dormindo, não, porque a gente tem. Né? A gente tem aqueles documentos da Fazenda, lá na Paraíba, né? Aquele desvio, aquela extração ilegal de turmalinas, que está envolvida com uma família de políticos poderosos aqui do Brasil, que está extraviando, que está contrabandeando turmalinas para fora do Brasil. Nós temos esses documentos, só que a gente não pode, de repente, né? A gente tem que ter tudo certinho para poder provar. Vocês não pensem que a gente está dormindo, não. A gente está levantando tudo, até porque não se levanta assim, como eu levantei essa Constituição, tantos documentos de tantos anos de esquemas, né? Vocês não são tão inteligentes assim, não. Não existe o crime perfeito. Sempre tem alguém com a pulga atrás da orelha. E eu, meu amigo, a minha coça toda hora. Toda hora. Então, o que eu quero passar para vocês é que a autoridade máxima do presidente, ela não está sendo respeitada. O presidente vem tentando caminhar. 1 ano e 5 meses. Tentando caminhar, tentando governar. Parte do Congresso está tolhindo o direito dele de governar, eleito pelo sufrágio universal, artigo 14 da Constituição, pelo poder soberano, o poder que emana do povo. Está lá, é só você ler, artigo 14. E alguns nomeadozinhos, alguns com 60 mil votos, acham que podem acabar com o presidente. Vocês estão procurando pelo em casca de ovo. Eu estou falando de uma intervenção popular. Não estou falando de intervenção das Forças Armadas, não. Até porque você vai falar, meu Deus, crime, caramba, que não sei o quê. E os juízes de hoje aqui no Brasil, tem alguns, tá? Não são todos, não. Tem muitos juízes que aí, ó, meus parabéns pelas sentenças, tirando muito vagabundo da rua, fazendo um trabalho representando a magistratura e o que ela é de fato. Mas tem muito juizeco
que tem uma vaidade tão grande que fala assim, opa, vai chover hoje? Não, dá uma sentença aí. Bota que não vai chover hoje, que senão tem uma multa de 50 mil para Deus. Vocês estão assim, vocês perderam a noção. Vocês não têm mais noção do que vocês estão falando. Vocês viajam, literalmente, não sei se é muita maconha, se é muita cocaína, se é muita cachaça, seja lá a porra que for. Chá de cipó, chá de trombeta, eu não sei. Alguma merda tem para vocês terem essa vaidade toda. Então esse ativismo de lá está proibindo o presidente de governar. Veja o meu caso. E o Carlos Jordi, Carla Zambelli, Bia Kicis, Júnior Amaral, Felipe Barros, nós somos os investigados da fake news. Eu nunca coloquei fake news aqui no meu Facebook ou no meu Twitter. Eu jogo a minha opinião, que também é garantida. Eu sou inviolável por minhas opiniões, palavras e votos, sejam elas faladas ou escritas. Artigo 53 da Constituição. A Constituição foi emendada, mas ainda mantenho a imunidade material. Se eu não puder falar em nome do povo e dos meus eleitores e falar aquilo que eles pensam e que eles querem que seja feito, então não adianta mais termos deputados. Não adianta mais termos senadores, embora o senador represente o Estado, não representa o povo, representa o Estado, mas ainda assim fala também pelo Estado. Também é eleito de forma republicana. Então, quando vocês fazem todo esse desdobramento para poder nos utilizar como bois de piranha, para poder caçar a chapa do presidente do Mourão, vocês não fazem ideia do que vocês estão armando contra si próprios. Vocês acham mesmo que a população vai aceitar essa ingerência de vocês? E aqui eu estou falando como um amigo, vamos assim dizer. Vocês acham mesmo que a população vai adorar quando vocês tentarem retirar o presidente da República, eleito, com os maiores votos da história, e vocês ainda tentando reverberar na sociedade? Não, ele não tem apoio de 30%. Qualquer idiota sabe que qualquer líder que domine mais de 30% da população em apoio, ele sempre mantém o poder. E o Bolsonaro é um caso sui generis, é um caso específico, é um caso atípico demais. Era aquele parlamentar que ninguém gostava, baixo clero. Vamos dizer assim, ninguém queria ouvi-lo, ninguém queria que ele falasse. Mas hoje é o presidente da República. E o parlamentar mais alto clero que tiver no Congresso hoje, mais alto clero, que se lançar a presidência, não bate 1 milhão de votos. Pô, tô sendo muito generoso com esse número aí. Mas aquele baixo clero ali, esse cara aqui, ó, esse baixo clero aqui, ele vai dobrar esses votos. Sabe por quê? A cada dia que passa, as pessoas estão acordando com o que está acontecendo no Brasil. E o que está acontecendo aqui é muito sério. É muito sério. O que está acontecendo aqui é para gerar uma mudança histórica no país. E se continuar dessa maneira, com Jorge Soros financiando esses grupelhos do Antifas, se continuar com esses mega empresários globalistas como Donald Trump avisa, como Enéas avisava, como Olavo de Carvalho avisa, como Bolsonaro avisa, e continuarem cada vez mais tentando fazer esse seu retorno ao poder comunista, a sociedade vai ter que agir. Aí sim nasce uma grande nação. Né? Com aquele vermelho na bandeira, né? Corrigindo, mais uma vez, não é o vermelho comunista, é o vermelho do sangue derramado. Tivemos generais que falaram que uma vez que aquele sindicato fosse transformado em partido, assim como a população queria, e uma vez no poder, para retirá-los de lá, acho que foi Geisel, para retirá-los de lá, haveria muito derramamento de sangue, sangue brasileiro. Tudo isso que eu estou falando são coisas que a história nos ensina. Aqui no Brasil você tem que estudar a história 2 vezes. Do antigo conteúdo do MEC, aquele conteúdo comunista, e a história real. E agora vai ter que ser 3 vezes. A história real junto com a história do MEC, do ministro Abraham Weintraub, que vem fazendo um trabalho excepcional de retirada da doutrinação na educação, que é onde podemos colocar de fato as pessoas como militantes da esquerda ou como conservadores. Eu não estou aqui... Conservador você não precisa doutrinar ninguém não, tá? Conservador você já nasce com esse princípio de moral e ética. Você já tem uma bússola para a tua vida.
Sempre tem aquele que pode sair. Agora, para você convencer alguém que o genocídio é bom, que o aborto é bom, que as drogas são boas, você tem que doutrinar. Então não existe doutrinação conservadora, existe sim doutrinação esquerdista, tá? Para deixar muito claro. Então, quando você retira essa doutrinação esquerdista, você passa a ter conservadores, que é aquilo que é óbvio, aquele que é o contrato social, que rege na sociedade desde que o mundo é mundo. Né? Você passa a respeitar. Olha, eu entendo a sua diferença, talvez até não concorde, mas vou respeitá-la. Isso sim é um contrato social. Tá certo? Então, quando vocês vêm se meter dessa maneira, vocês vão perder. É o povo que vai tirá-los daí. E pode ser que seja arrastado pela toga. Pode ser. Olha só, antes que alguém venha usar esse vídeo como prova, está tudo aqui dentro de um contexto, tá? Vai ter que usar tudo. Pode ser uma hipótese que o povo se revolte, vá lá e faça. Não foi assim na Revolução Francesa? Cortem a cabeça do rei? Foi o povo, meu filho. Não foi exército, foi o povo. E o povo, meu amigo, eu sou povo, pô. Eu sei como é que é. Andei em lugares que vocês nunca vão andar. Nos piores que vocês podem imaginar. Vocês não. Vocês não. Vocês... Lagosta, por favor, caviar, champanhe. Vocês não são de verdade, né? Vocês não são de verdade. Vocês sabem disso. É engraçado até ver. Vocês não são de verdade. Eu queria passar para vocês que o Brasil enfrenta uma crise institucional dantesca. O que vai acontecer aqui no Brasil vai mudar toda a nossa história. O presidente precisa da força de vocês. O presidente precisa do apoio de vocês. Eu preciso. Os deputados da bancada precisam. Porque se nós não estivermos... Eu não estou aqui para ter mandato para sempre. Não é isso que eu quero. Se vocês falarem, Daniel, achei um cara que representa mais do que você, que o Jordi, que a Fabiana, que fulano e ciclano, a gente vai votar eles. Porra, bota! Mas bota alguém que não vai roubar vocês. Bota alguém que vai lutar pela pátria. Não que vai lutar por si mesmo. Bota alguém bom lá. Confia no olhar da pessoa. Aperta a mão do cara. Saiba se ele é de verdade. Vê as votações, os projetos, por que ele luta, quem ele apoia, quem ele incomoda. Diga-me a quem você incomoda e eu te direi se tua luta é justa. Não é isso? Veja isso. Quer saber quem domina a tua vida, de fato? Procure entender aquele que você não pode criticar. Conheça aquele que você não pode criticar. Você vai ver quem manda na sua vida. Quem quer mandar, quem quer ser ditador. O presidente Bolsonaro é criticado diuturnamente, até por alguns que se dizem de direita. Se dizem, me arrependo do Bolsonaro, me arrependo, tá me representando não. Tá lá dentro do Planalto, vendo a cara desse cara aqui? Tá lá vendo? Viu quantos anos ele envelheceu em um? Você viu? Quantos anos o Bolsonaro envelheceu? Ele não tinha cara de idoso. Ele tá com cara de velho agora. Levou uma facada, porra. Quase morreu. Você acha o quê? Que é à toa? Que não tinha nada para ser protegido? Que não tem um sistemão por trás disso? Não, a Adélia era só um lunático. Deixa ele lá. Só um lunático. Porra nenhuma. Tá na cara. Tá na cara que se amando de pessoas muito poderosas. Mas coloca um bode expiatório porque não levanta suspeição alguma. É só um lunático. E o senhor Sérgio Moro, o qual eu defendi no pacote anticrime na CCJ, e fiz uma defesa muito robusta, não investigou, não moveu uma agulha para poder falar do presidente, para poder investigar. E quando o presidente fala, não quero que você me blinde, não. Eu quero que você evite que eu seja chantageado, que me proteja. É o chefe máximo da nação, ele tem esse direito. O presidente não está ligado a nenhum crime. Nem o Flávio Bolsonaro está ligado a nenhum crime. Nem o Eduardo Bolsonaro, nem o Carlos Bolsonaro. Ah, lambibota, miliciano. Foda-se, não é isso que eu estou dizendo. Estou aqui para ser justo. Quando o Flávio começou a ser investigado, ele não quis barrar a investigação, não. Ele só falou, não, a investigação só tem que seguir o rito correto. Porque se for para plantar provas, e vocês duvidam que esse sistema todo não pode ir lá e plantar uma prova para poder tentar incriminar, o Flávio carrega a marca d'água presidencial. Naturalmente atingiria o presidente. Vocês acham que isso não pode acontecer? É claro que pode. À época o Flávio era investigado pela Polícia Civil do Rio, ainda deputado estadual.
É claro que pode acontecer. É claro que podem tentar incriminar o presidente. Tentaram, né? Quem mandou o porteiro mentir? É tanta coisa que está acontecendo no Brasil que o que a gente precisa é somente o despertar de vocês. Eu sei que muitos de vocês já acordaram, mas o que a gente precisa é que vocês de fato entendam que não vai ser em 1 ano, não vai ser em 2 anos. Eles tiveram 40 anos. 40 anos para transformar o Brasil quase em uma república da Venezuela. Quase. República da Venezuela. Quase uma Venezuela, desculpe. Eles fizeram de tudo para transformar a América Latina em um continente comunista. E eles continuam fazendo através do Foro de São Paulo. Ah, Daniel, teoria de conspiração não. Teoria de conspiração, meu filho. Lê só um pouquinho que você vai entender. Conecta os fatos. O Foro de São Paulo, ele nunca foi tão atuante como hoje. Antigamente, era mais fácil atuar porque as pessoas estavam mais afastadas da política. Hoje não. Hoje eles são muito atuantes porque eles sabem que as pessoas têm que ser convencidas de que aquilo é bom. E as pessoas estão com a lupa em cima. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa compreender o sentido de pátria. Você precisa compreender o que o Brasil está atravessando e o que você vai enfrentar, e o que seus filhos vão enfrentar se nós não aniquilarmos politicamente e ideologicamente a esquerda. E eu não estou falando que a gente tem que matar nenhum esquerdista, não. Longe de mim. Eu estou dizendo que nós temos, sim, que esvaziar todo o seu plano para que eles só tenham barulhentos na sociedade e não tenham mais líderes representando. O que está para acontecer no Brasil é sem precedente. O ministro Celso de Mello compara o Bolsonaro a Hitler, dizendo que uma vez, quando chegou à presidência, né, chegou a Führer, ele começou então a deliberar na sociedade toda aquela ideologia. Até a Constituição de Hitler ele cita. E ele fala justamente que o nosso presidente é como se fosse Hitler. Entrou um imbecil aí falando fora Bolsonaro, vai te tomar no cu, rapaz. Vai te tomar no cu. Não vou nem te responder mais, não. Quem tá entrando aí, esses vagabundinhos comunistas, os haters, foda-se os haters. Quero nem saber. Porra, falou fora Bolsonaro, Bozo, pra mim solta, ó. Pra mim tá soltando, tá? Então não vem falar essa porra, não. Ah, é homofóbico, discurso homofóbico, Não é homofóbico não, mas e aí? Se falar que tá soltando toba, não pode não? Quer dizer, tem coisas que você agora tem que explicar o que você fala. Eu não tô nem aí, porra. Porque as pessoas estão, tem que explicar, me senti ofendido. Porra, tá dentro do contexto, tá? Então você falou Bozo, tá queimando e tá queimando com força. Bom, e voltando aqui, abram os olhos e apoiem o presidente, somente isso que eu estou pedindo a vocês, quase suplicando. O Brasil está entrando em uma crise institucional, e sócio-institucional, na verdade, sem precedente. Vê São Paulo hoje. Colocaram lá, pagaram para que esses antifas fossem lá para poder causar aquele conflito civil. No Rio, não conseguiram. Foram, parabéns à PEMERG, tiro de borracha e gás em cima desses vagabundos e ó, correram, né? Pernas para que te quero. Chamei uns dois ali que me apontaram, falaram, Daniel Silveira lá, eu falei, vem, que o primeiro que vier o cato deixa de exemplo. Só que foram embora, né? Pernas para que te quero, mais uma vez. Então o que eu estou passando e solicitando à sociedade brasileira de bem, comunista, né? Eu sou comunista, mas trabalho e sustento minha família. Tu não é de bem. Se tu é comunista, tu é vagabundo, carteira de trabalho assinada, ou ser empresário, ou gerar emprego sendo comunista, tu é um merda. Tu não passa de um merda. Tu não é de bem, não. Brasileiro de bem, nunca. Uma pessoa de bem, em qualquer lugar do planeta, nunca vai apoiar o comunismo. Nunca. Então, eu peço isso a vocês. O presidente enfrenta não somente a ideologia, ele enfrenta todo um sistema que foi detalhadamente montado para que todos nós sejamos subjugados, para que todos nós fiquemos ali, né, esperando uma gotinha de água no final de um ano inteiro de turbilhões. Então, por favor, apoie o presidente da República. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês após ter visto, né, as arbitrariedades que eu tenho visto desses governadores e prefeitos. Inclusive aqui na minha cidade,
a carreata, um juiz determinou, não vai ter aglomeração. Como assim? Quem é ele para determinar isso? Quem é ele para determinar meu direito de ir e vir? Né? Claro que eu meti a bandeira do Brasil no meu carro, eu queria ver esse juiz vir na minha frente e falar, tu não vai. Eu queria ver. Eu pago para ver, na verdade. E estou pagando para ver ainda. Só que não vai fazer. Né? Essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Espero que eu tenha sido útil, ou então que eu tenha ajudado em alguma coisa para que nós possamos fazer o Brasil ir para frente. Tá certo? Obrigado aí, gente.